Olá a todos, boa noite. Vou esperar o pessoal começar a entrar, mas a gente vai começar agora mais uma live. É a nossa segunda live e com tema de nutrição. E a Ana é a nossa convidada, ela já entrou. Deixa eu aqui colocar ela. Peraí. Então a gente vai falar sobre como melhorar os hábitos alimentares nesse tempo, né? Que eu acho que as pessoas estão procurando. Estão procurando. Peraí. Deixa eu achar a Ana aqui. Ontem eu coloquei tão fácil a Gisele. Peraí. Ai. Ana, manda um. Manda um. Manda um. Solicita aí um pedido para você entrar. Então a gente vai falar sobre como melhorar os hábitos alimentares nesse tempo, né? Que a gente está procurando uma mudança de hábitos, está procurando melhorar a alimentação, melhorar a saúde, encontrar os melhores alimentos, a melhor forma de preparar os alimentos. E aí a gente vai fazer um bate-papo sobre isso. A Ana ela é nutricionista, especialista em vegetarianismo e alimentação também na materno infantil. E a gente vai abordar aí vários temas, eu espero que dê tempo. Agora eu só preciso colocar a Ana aqui no nosso bate-papo. Foi tão fácil ontem colocar a Gisela. Alguém aí pode me ajudar a relembrar como que faz? Deixa eu ver. Ana, você tá aí? Tô te vendo. Peraí, já vou conseguir pôr. Vamos lá. Desculpa, gente. Acho que agora vai dar. Vê se você consegue, Ana, entrar. Ela é uma amiga muito querida. Agora rolou. Ótimo. Yes. Gente, essa é a Ana. É uma amiga que a profissão me deu, né? É verdade. E admiro muito o trabalho dela. Fiquei muito feliz dela aceitar o meu convite para estar com a gente aqui nessa live. E eu já queria começar logo o bate-papo, né, com o nosso tema, que eu acho super pertinente para o momento das pessoas tentarem melhorar os hábitos, pessoas estão tendo que comer em casa, fazer suas refeições, escolher seus alimentos. Então, eu acho que é um momento legal de mudar os hábitos para melhor, para buscar a saúde. E eu queria começar, assim, logo de cara, a gente falar quais seriam, assim, para as pessoas melhorarem, sabe? Quais seriam os pilares, os pontos mais importantes de uma alimentação saudável, Ana? Então, né? Nós estamos aqui num momento assim tão peculiar, né, Natália? Bom, antes de tudo, boa noite para todo mundo, para todas nós, né? Sim, E estamos aqui num momento atípico, acho que da nossa vida, sim, confinado em casa, pelo menos assim, o fique em casa eu estou sim. fazendo, e acho que muita gente está fazendo, né? E é um momento que eu percebo que as pessoas estão se aproximando mais da comida, cozinhando mais, porque inclusive é mais seguro, né?
do que a gente ficar pedindo comida fora e aí você não sabe a segurança que aquilo foi preparado. Enfim, comer em casa é sempre melhor. Então, como colega, você vai respondendo junto comigo, né? Você vai me perguntar, mas vai respondendo junto, né? Então, sim, com certeza. o que eu considero, assim, uns pilares de alimentação saudável? Então, você falou, né, da minha formação e tudo mais, mas independente de ter uma pegada mais vegetariana, a comida de verdade é um grande ponto para a gente ficar atento, né? Comer arroz, comer feijão, comer fruta, comer verdura, comer comida fresca, comer comida agora principalmente produzida perto, né? Que é mais fácil de comprar, que a gente beneficia pequenos o pequeno produtores, produtor, né? Exatamente. Sim. Então, evitar comida processada, evitar comida que não tem vida. A comida que não estraga não tem vida, não alimenta, né? Então a comida precisa estragar, ela precisa poder. Eu sempre falo que é aquilo que está mais próximo do que a gente tira da terra, né? Isso, o minimamente processado que a gente fala, né? Sim. É assim, esse negócio de que comida tem que ter a possibilidade de estragar. Se você deixar na geladeira 3 dias, 4 dias, mofa, ou se você deixar uma semana na fruteira, mofa, isso é comida pra gente comer. Sim. E não comida que fica no pacote, que você olha lá, 3 meses depois, ela tá do mesmo igual. jeito, né? Claro, tem... 3 meses depois o arroz cru vai estar do mesmo jeito. E a gente espera que não tenha... mas às vezes aparecem aqueles bichinhos, né? Que se alimentam ali daquela matéria orgânica viva, né? Que na verdade é um alimento vivo. Por exemplo, quando a gente deixa de molho esses alimentos, eles germinam e se tornam vivos. Uhum. Né? Então, assim, eu sempre falo para os meus pacientes assim, quando a gente fala de alimentação, é muito importante a gente saber que da alimentação a gente não está só comendo, matando a fome. Né? Existe uma diferença entre comer e se nutrir. Com certeza. Porque quando você come um alimento que só tem calorias e é desprovido de nutrientes, a gente chama esse alimento que é um alimento que é de calorias vazias. Porque ele possui calorias, mas ele é vazio, desprovido de nutrientes. Então, esse alimento, você come, você mata a fome momentaneamente. Mas não nutre. Mas não nutre. Então, assim, em pouco tempo você vai sentir fome de novo, o seu estômago vai ficar oco, ou você logo em seguida vai estar com uma vontade enorme de devorar alguma coisa. Não é um alimento que te nutre, né? Que te sacia por um tempo mais prolongado. O que você poderia dar de exemplo de alimentos que nutrem e alimentos que são calorias vazias? Tô aqui, eu tenho uma comparação que eu gosto de usar bastante no consultório, até vem de, assim, tá fácil achar na pirâmide alimentar brasileira, né? Se a gente comer 6 colheres de sopa de arroz integral, a gente vai ter ali aproximadamente 150 calorias. Se a gente comer 3 biscoitos recheados, a gente vai ter as mesmas 150 calorias. E é uma brutal diferença, né? 6 colheres de sopa de arroz integral, gente, é arroz pra caramba. E 3 míseras bolachinhas, assim, não tampa nem um buraco do dente, né, Natália? Pois é. Então assim, acho que assim... vem carboidrato dos 2 lugares, né? Sim. O arroz a gente faz normalmente com gordura, então vai ter um carboidrato, vai ter uma gordura, vai ter um pouco de proteína ali. Uma bolacha recheada vai ter carboidrato, vai ter muita gordura, só que são carboidratos diferentes, um de farinha refinada, de açúcar refinado e o outro de amido, com casquinha, com antioxidantes, com vitamina B, magnésio, fibras, né? Então são coisas assim que biscoito recheado não vai ter. Então é um exemplo bem fácil da gente ver. Quer ver outro exemplo bacana? Tem até no livro do Eric essa foto. 90 gramas de chocolate equivale a 1,7 kg de morango. 90 gramas de chocolate, é uma barrinha pequenininha. Você come sentada no sofá sem perceber. Sem perceber. Agora, 1,7 kg de morango, dificilmente você vai comer. Uma caixinha tem uns 200 gramas de morango. Ninguém come uma caixinha. Assim, se comer,
Uma caixinha é muito. Então, por que a gente está falando isso, né? Quem está entrando agora, a gente está abordando isso porque a gente está falando que existe uma diferença quando você quer mudar os seus hábitos alimentares e melhorar esses hábitos. Existe uma diferença entre você comer e matar a fome e você se nutrir. Então, os alimentos que nutrem são aqueles mais próximos do seu estado original, sem passar por muito processamento, sem passar pela indústria. E esses alimentos, numa alimentação saudável, numa alimentação legal, eles são alimentos que estão presentes praticamente em todas as refeições. Porque é muito importante você priorizar os alimentos que têm os nutrientes mais importantes para a sua existência, para o seu organismo. Quais você considera, Ana, que são os nutrientes mais importantes de uma alimentação saudável? Numa pessoa que quer, por exemplo, ter uma alimentação legal, o que ela tem que priorizar, né? Assim, eu penso que hoje a gente está num momento chamado aí de carbofobia, né? O povo tem medo de carboidrato. Mas Sim. Carboidrato, você sabe tão bem quanto eu, e acho que as pessoas que estão nos ouvindo é importante saber, quem não é da área, carboidrato é a forma onde a gente obtém glicose de maneira mais fácil. Que essencial, é o nutriente essencial de todas as nossas células. Nosso cérebro, por exemplo, dificilmente vai conseguir processar outro tipo de nutriente que não seja glicose. Então, comer boas fontes de carboidrato, eu acho que vale a pena citar quais são. Então, todos os cereais integrais, arroz, milho, trigo, quinoa, aveia, são exemplos de cereais bons. E na forma mais natural é o melhor, certo? Sim. As frutas, todas elas são boas fontes de carboidrato. Tubérculos. Isso, tem as batatas, né? As mandioca, batata doce. Isso. E as leguminosas, que a gente considera assim, a feijão. Feijão é uma baita fonte de bons carboidratos, tem fibra, tem um monte de mineral importante para a gente que é mulher, né? Mulheres que menstruam, mulheres que têm potencial de gestar, onde o ferro é um elemento importante. As leguminosas são fontes de carboidrato, de proteína, de minerais como ferro. Então tá aí exemplo. Ninguém precisa de açúcar, de mel, pode comer, mas não precisa comer. Isso porque eu acho legal abordar bem esse ponto, porque tem muita gente que fala assim, nossa, eu não vou comer carboidrato à noite, ou eu vou fazer uma dieta low carb, a minha vida agora, por não sei quantos dias. Aí a pessoa pensa muito, começa a sentir dor de cabeça, cansaço mental, falta energia, fica mal-humorado. Perda de massa muscular também, né? Massa magra, fica com mau hálito. Então, assim, uma série de coisas pela falta da energia, que é o carboidrato, que é o que você colocou com muita pertinência. A glicose, né, na verdade, todos os carboidratos são quebrados em glicose dentro do organismo. A glicose é o que vai ser o alimento do cérebro, né? Que é o nosso órgão. De todas as células e especialmente do cérebro. Especialmente né? do cérebro. Direito. Põe para fazer uma conta de matemática se você tiver com fome. Exato. Então, assim, não é que... É claro que é importante a gente não exagerar, né, em nenhum grupo alimentar. Mas os carboidratos são importantes, sim, em todas as refeições. E se você for comer à noite, escolha esses carboidratos que a Ana citou. Os integrais, as raízes, os tubérculos. Inclua uma fruta, você pode comer um abacate na salada, né? Você pode incluir uma fruta na salada, nas refeições. Então, existem várias maneiras de você consumir bons carboidratos sem ter o malefício do carboidrato, né? Aquele pico glicêmico, aquela questão, né, que é prejudicial da glicemia. Então, fazer boas escolhas. Agora, e muita gente hoje, Nath, fala que, assim, fruta faz mal. Tem, assim, o pessoal tá... Uma linha, né? Brigado com a fruta, né? Gente, frutose que vem da fruta não é a frutose que a gente encontra nos biscoitos. O pozinho, não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Ali tem fibra, ali tem antioxidante, ali tem vitaminas, tem minerais. Então, fruta é um alimento bom. Não é para ficar trocando... Miguelando, né, a fruta.
pode comer em todas as refeições, café da manhã, almoço, janta, lanchinhos intermediários. Elas são fáceis de carregar, são fáceis de consumir. Não precisa ser fruta difícil de picar, tipo picar uma melancia. Pega uma maçã, uma banana, um punhado de uva, né? Então, mas também você pode cortar igual a Magali, né? Você corta aquela fatiazona da melancia e come. Não vai dar tanto trabalho, né? Não dá, mas se quiser uma fruta mais rápida, cata uma banana, cata uma maçã. Sim, sim. Eu acho que outros nutrientes importantes da gente ressaltar é o cálcio, né? O ferro, o magnésio, o grupo da proteína, que eu acho que a gente poderia abordar um pouco o grupo da proteína e da gordura, desmistificar um pouco a questão da gordura, né? Que existem gorduras boas e que são importantes. Então, acho que a gente podia abordar um pouco o grupo dos nutrientes, vitaminas e minerais, exemplificando os alimentos, né, que as pessoas podem consumir, e proteínas e gorduras. E depois a gente aborda um pouco o equilíbrio. O que você acha? Acho que é bacana, né? Então, você quer falar ou eu falo? Não, pode começar. Eu vou te cortando quando eu tiver algo para falar. Tá. Então, assim, se a gente pensar em termos, vamos começar assim pelas gorduras, né? Vamos, na verdade, assim, uma distribuição. Carboidratos devem estar em maior quantidade na alimentação. Sim. Aí de 60%, 70% da nossa alimentação tem que vir desses carboidratos que a gente acabou de falar. 10 a 15% a gente deve consumir de proteína. É pouca proteína. Hoje a gente está, assim, proteinolatria, né? Todo mundo, assim, bombando na proteína. Mas se e morrem de medo, né? Morrem de medo. Ai, nossa, será que tem proteína na minha alimentação? Eu sempre falo, com certeza tem. Com certeza tem. Não é difícil faltar Não proteína se preocupa. na alimentação. Especialmente numa alimentação que tem feijão. O brasileiro come arroz com feijão. Então, naturalmente, o brasileiro já consome uma boa fonte proteica, que são as leguminosas. Então, feijões, grão de bico, as lentilhas, a ervilha seca, o tofu. Quem tem uma alimentação que aceita todos os outros grupos, a carne também é uma fonte proteica. Mas a carne é uma fonte de alimento que contém gordura do tipo saturada. A gente vai falar das gorduras daqui a pouco, mas são gorduras que não são tão benéficas quanto as gorduras insaturadas. Essas terminologias químicas todas é para dizer gorduras mais protetoras, que são as insaturadas, presentes nos vegetais, e as gorduras saturadas, presentes nos alimentos de origem animal e no coco também. No coco. Né? Mas não é o mesmo tipo, né? Não é o mesmo tipo mesmo de gordura do coco. Diferente. Depois a gente, na hora das gorduras, a gente dá uma diferenciada. Isso. Então, assim, se a opção for por comer algum alimento de origem animal, por exemplo, o Ministério da Saúde já coloca uma limitação de 100 gramas por dia. Um documento recente da Organização Mundial de Saúde fala de 100 gramas por semana. Então, dá mais ou menos assim, uma quantidade super pequenininha. E o ano passado ainda falaram de cerca de 14 gramas por dia. Um painel de especialistas aí pensando na sustentabilidade do planeta. Não é nada. Ah, sim, tá. Que não é nada, né? Sei lá, uma moeda de R$1, 14 gramas. Nem sei exatamente quanto são 14 gramas de carne. Mas são alimentos, assim, que têm uma função gastronômica, porque a gente já obtém as proteínas do reino vegetal. E aí o brasileiro tem o hábito de comer carne. Então, se você que está nos acompanhando tem o hábito de comer carne, limite o seu consumo a 100 gramas por dia. 100 gramas é mais ou menos a palma da minha mão. Eu tenho uma mão pequena, relativamente pequena. A palma da mão aqui, da espessura de um dedo, dá mais ou menos 100 gramas de carne por dia, não é por refeição, né, Natália? O que a gente está querendo dizer é que, assim, tem várias fontes de proteína, né? Se você não come carne, você obtém proteína de uma forma super adequada através das leguminosas. E tem vários tipos, né? Só tipos de feijões deve ter mais de 40, 50, 100 tipos de feijão. É muito. É legal experimentar, né? Faz o feijão fradinho, vermelho, feijão azul, feijão preto, feijão carioca. Inventa, varia, faz croquete, faz hambúrguer, faz cozido, faz, né? Dá pra gente variar muito. Faz salada. Faz sopa.
Faz o hummus, o patê. Então, assim, tem várias formas de você comer a proteína. E isso é o que a Ana colocou. Geralmente é de 10 a 15% da refeição, complementando com os carboidratos que a gente já citou. E ainda Aí, assim, eu falo que se a pessoa quiser fazer algum controle calórico, né? Claro que é bom sempre fazer isso com supervisão de um profissional sim, qualificado, um nutricionista, mas assim, entre arroz e feijão, deixa de comer o arroz, mas não deixa de comer feijão, porque o feijão vai ter sim, proteína e carboidrato, temperado com um isso. azeitezinho supimpa gostoso, uma Ferro, né? saladinha, né? Muito Então, ferro, né? Que é o que a gente, assim, é um dos nutrientes mais importantes, né? Que a gente, dos minerais, dos grupos alimentares, é o ferro. Então, as pessoas, por exemplo, que evitam carne vermelha ficam muito preocupadas com a questão do ferro. Então, a gente, assim, aproveitando essa deixa da leguminosa, as leguminosas têm muito ferro. Né? tem As verduras bastante. verdes escuras têm bastante ferro, brócolis, né? Então tem vários alimentos do reino vegetal que têm ferro e você complementando isso com vitamina C, então assim, não é só o suco de limão, suco de laranja, suco de acerola. Você comer um pimentão, você comer alguns alimentos que contêm vitamina C junto com a refeição, você já aproveita mais esse ferro, né? A absorção desse ferro. Uma outra coisa, Natália, já assim, pegando o gancho do ferro, aproveitando que você está falando, Sim. então, para a gente aproveitar melhor o ferro dos feijões, é super importante colocar as leguminosas, né? Eu tô falando feijão, Sim, mas o grão de bico entra aí, a lentilha entra aí, as ervilhas entram aí. Colocar de molho para reduzir o teor de uma substância que tem remolho. lá dentro que rouba o ferro, que rouba o zinco, que rouba alguns desses minerais. Então, 12 horas de molho mais ou menos, da noite para o dia. Agora, por exemplo, põe de molho e amanhã, na hora do almoço, vai cozinhar. Troca a água para cozinhar e aí o alimento está mais liberado desses fitatos que É, são ladrões de mineral, né? sim, eu sempre, no meu stories, nos destaques meus tem, que eu sempre coloco aí para o pessoal nos stories, eu sempre falo assim, que os grãos maiores, tipo grão de bico, tudo necessita um pouco mais de tempo para liberar aqueles gases, liberar aquela espuma, que toda vez que você vê que tá formando aquele gás, aquela espuma, é legal trocar a água, e que os Uhum. menores, tipo azul, que a lentilha, eles precisam de um tempo menor para poder liberar esses fitatos e esses componentes antinutricionais, né? Eu acho Uhum. super pertinente essa questão do remolho. Tem gente que até fala assim: ah, eu não gosto de comer leguminosa que me dá um pouco de gás e tudo. Então, fazendo o remolho, além de eliminar esses fatores antinutricionais, que melhoram poderiam prejudicar a absorção de alguns minerais como ferro, você pode facilitar a sua digestão. Então, produz menos gases e você consegue aproveitar melhor aquele alimento. E uma dica também que eu percebo assim no consultório, né? Quem é muito sensível, porque tem corpos e corpos, intestinos e intestinos. Quem é muito sensível para a questão dos gases com as leguminosas, além de deixar no remolho, eu sempre sugiro de preferir os menorzinhos. Então, as lentilhas, a lentilha rosa, a lentilha tradicional, o feijão azuki, o fradinho, que quanto Fradinho. menor, é mais fácil de digerir o alimento. Né? Eu Mais, sempre menos gases. indico para as mães começarem também, quando elas começarem a introduzir as leguminosas, Alimentar. elas Uhum. começarem a introduzir esses que são menorzinhos, que é mais fácil da Menorzinho. criança ir digerindo e aproveitando. Isso, é isso aí. Então, estamos na mesma página, né? Estamos falando Sim, a mesma coisa. Ainda mesma bem, vibe. né? Ana, vamos abordar um pouquinho a gordura, que eu acho que tem bastante dúvida em relação à gordura. As pessoas têm um pouco de preconceito, né, com gorduras. Então, acho que a gente poderia explicar um pouquinho a diferença e qual as melhores escolhas. Eu acho que a gente, assim, como eu já falei agora há pouquinho, né? A gente tem quimicamente os tipos diferentes de gordura, as gorduras saturadas, a gente chama de gordura mesmo, que são as mais sólidas, a gente vê ela mais durinha, né? E as gorduras insaturadas, que em geral a gente, na verdade, tecnicamente chama de óleo, né? Elas são Sim, líquidas em temperatura ambiente. Então, dentro dos óleos, a gente vai ter aí o azeite, o óleo de gergelim,
o óleo de soja, que aí, no caso, a soja é um alimento de cultivo, de monocultura, então tende a ser um grão transgênico. Mas tem óleo de soja orgânico, para quem Tem quiser, enfim. óleo de milho, né? Que Óleo de também... milho, óleo de girassol. Um óleo que eu não costumo recomendar muito pela questão da transgenia mesmo, de ser transgênico, semente modificada, é o óleo de canola. Porque a canola não existe na natureza. Mas, de forma geral, eu mesma cozinho com azeite. Algumas coisas eu faço sem e acrescento depois. Por exemplo, arroz eu faço sem nada, eu faço na panela de pressão, sem nada de óleo, e depois coloco o azeite sobre o meu prato. Então, os óleos eles devem fazer parte naquela pizza que a gente falou de 60% de carboidrato, 10 a 15% de proteína. Para as gorduras vão ficar entre 20% e 25%. Então, é bastante gordura que a gente precisa na alimentação. E não é só esses, né? A gente pode obter a gordura através das castanhas, Castanhas, através da do semente, abacate, das das sementes, do óleo de sementes. coco, né? São E tem gorduras assim, de ótima qualidade. a gente acha, assim, a alface não tem gordura. Ela tem um pequeno percentual. Então, esses alimentos, mesmo não sendo fontes de gordura, elas têm uma pequena parcela. Então, o conjunto das coisas, a gente usando um óleo para cozinhar, o arroz, o feijão, os legumes, colocando as castanhas, o abacate, o coco na dieta, a gente ainda pega um tiquinho de óleo que vem dos cereais, que vem das frutas, que vem dos legumes e das verduras. É um tico. Mas de tico em tico, a gente faz um tantão bem interessante, né? Eu queria dar uma dica sobre o azeite, que é assim, o azeite, para você usar no aquecimento, não é muito adequado você usar aquele extra virgem, o mais puro, porque ele é um alimento mais sensível a alta temperatura. Então, você pode comprar para usar ali no processo de refogar, no processo de aquecimento, um virgem ou um óleo de oliva, né? Porque ele vai passar pelo aquele processo ali, e sempre de boa qualidade, tá, gente? Porque ele vai passar pelo processo, ou quando você vai pôr no forno, em até 160 graus. Aquele óleo mais puro, aquele azeite de oliva mais puro, extra virgem, aquele prensado uma vez só, aquele super ultra mega caro, italiano, português, maravilhoso, esse você usa para finalização, sem passar no processo de aquecimento. Então, você vai jogar ali em cima do seu legumes, você vai pôr ali na sua salada, no molho da sua salada, porque aí você vai aproveitar o preço que você pagou no seu azeite. E, gente, não joga o azeite fora. O que a Natália tá falando, porque a Natália, além de nutri, é chefe também. Chefe, super, hiper chefe, cozinha super, hiper bem. Para quem não acompanha, acompanha, porque as comidinhas dela e que as crianças fazem também são muito fofas, né? Sim. E assim, outra dica do azeite é a do vidro âmbar, né? Ele é um alimento mas normalmente sensível. eles vêm, né? Normalmente o azeite vem. Então, mas tem uns que vêm em galões de plástico, em coisas de plástico transparente. Então, assim, ele é sensível ao oxigênio, à iluminação. Então, sempre compra de vidro âmbar, que é aquele vidro escuro que preserva mais o alimento. Sabe uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente falar das gorduras? É do ômega 3, que é uma gordura que o nosso corpo não fabrica, né? Porque a gente fabrica gordura dentro do próprio corpo a partir do que a gente recebe de fora. Mas o ômega 3, que é uma gordura bem protetora, uma gordura anti-inflamatória, uma gordura que tem ação sobre vários tecidos, a gente não produz. Nem o 3, nem o 6. Mas o 6 é fácil da gente obter, mais fácil. O óleo tem. Mas o ômega 3, ele vai estar presente ou na chia ou na linhaça, que aí a gente pode comer na semente triturada, né? Porque senão a gente vai eliminar a semente inteira. Ou o óleo que a gente acha em supermercado, o óleo de linhaça, o óleo de chia. O de linhaça é bem mais fácil achar. E a gente coloca sobre o alimento pronto. Esse é um óleo que jamais pode ir ao fogo. Então, o que eu faço com as minhas crianças, como ele é um óleo que tem um sabor um pouco, às vezes, que as pessoas rejeitam, eu dou na seringuinha. Como se fosse, tipo, suplementação, sabe? O olhinho de linhaça. 1 ml na seringa.
Sabe como eu para faço? criança. Para quem, assim, não... Tem gente que tolera bem o sabor, né? Sim. Mas tem gente que não tolera. Então, eu faço uma parte de azeite, uma parte de óleo de linhaça. E aí você pode usar, que o sabor do azeite dá uma suavizada. Ou dentro do próprio óleo de linhaça, colocar alho, alecrim, Temperar, anise. boa. Fazer um óleo Boa. temperado, deixar curtir bastante, que aí você pode usar sobre o alimento Dica pronto. de chefe. Dica de chefe. chefe. E você sabe um outro jeito que eu uso? Eu uso óleo de linhaça aqui em casa. Eu amasso banana, coloco aveia, coloco óleo ali no meio da banana com aveia, o sabor some, porque ele tem um sabor meio amarguinho, assim, né? Discreto, Sim. não é nada. Mas na banana com aveia, bota uma canelinha ali, ó. Você nem vê É que a que banana tá tem um usando sabor forte, né? A banana tem um sabor forte. adocicado também. Então, é um Sim, jeito também de usar. sim. E assim, uma coisa que eu queria fazer só de observação da linhaça é que muitas pessoas compram a farinha já pronta, triturada. Ah, ótimo. E isso não é legal, porque pode rancificar, né? A questão do oxigênio em contato direto com o produto pode prejudicar no sentido do teor nutricional, no Uhum, sabor, e uhum. ele pode produzir fungo, né? Então, É. assim, tanto as castanhas, quanto as sementes, quanto a linhaça, a chia, eu sempre sugiro comprar inteira. Quando você for usar a farinha, você mesmo tritura. Aí o pessoal fala, nossa, mas eu vou triturar um tiquinho de linhaça. Então, eu sempre falo assim, tritura uma quantidade que você acha que vai usar durante uma semana, põe num Isso. potinho na geladeira. Na Porque geladeira. Eu daí, dou a mesma porque dica. daí isso, porque daí você vai utilizando e aí a cada semana você tritura um pouquinho e põe na geladeira para você aproveitar bem. E aí você pode acrescentar essa farinha de linhaça, por exemplo, em saladas, em Nas qualquer coisa, no frutas, leite, em nas cima do arroz frutas, com com feijão. granola. Exato. Então você Perfeito. pode ir Uma aproveitando dica e que obtendo você ômega 3. que você está falando, eu sugiro, gente, vocês não fazerem, por exemplo, granola e já botar a linhaça lá. Porque uma quantidade razoável por dia seria em torno de 2 colheres de sopa. Se você mistura com outros alimentos, depois você vai pegar a granola que já tem a linhaça lá. Você põe 2 colheres de sopa de granola, mas não tem 2 colheres de sopa de linhaça. Sim, Então, acrescentar deixa a depois. linhaça separada e aí você acrescenta. E aonde a Natália falou, no arroz com Isso. feijão, na salada, na fruta, na vitamina, onde puder, né? E isso, assim, vale para chia, vale para todas as sementes, vale para castanhas. Então, vocês Pro podem fazer o gergelim, mesmo para o gergelim. Então, vocês podem fazer o mesmo processo, a mesma dica, vale para todas. E a linhaça é a melhor fonte de ômega 3 do que chia, né, Ana? Elas são bem similares, mas a última pesquisa que eu vi diz que a linhaça ainda tem um potencial melhor. eu sugiro as pessoas mesclarem as duas. A linhaça tem mais ômega 3 mesmo. Eu conferi recentemente na tabela para dar uma aula sobre outra coisa. Mas Sim. a chia tem mais cálcio que a linhaça. Olha que Então, legal. como eu trabalho Os muito dois, né? com vegetarianos e veganos que não consomem laticínios, a chia acaba sendo um recurso para usar cálcio. Então, faz um mix aí, usa um pouco de linhaça, uma colher de linhaça, uma colher de chia, que aí você consegue o melhor dos dois, né? Eu acho que a gente podia abordar um pouco o cálcio agora, Ana, sabe? Porque tem muita gente evitando laticínios, né? Uhum. Eu, principalmente, eu evito laticínios em tudo que eu faço. Tudo que eu faço, eu substituo, né? Os laticínios. Então, acho que seria legal falar sobre fontes vegetais de cálcio, porque as pessoas têm muito receio da questão de osteoporose, de uma série de questões da deficiência de cálcio. E aí elas não deixam de comer os laticínios que não fazem muito bem para elas pelo receio de ter falta de cálcio. Então, acho que é legal a gente abordar um pouco isso. Assim, eu também não consumo, né, laticínios e considero, assim, que são alimentos que tendem a dar gases, dar revertério de intestino Inflamação, mesmo, produz inflamação, muco.
Exato. Então, todas essas coisas, além do que, assim, o leite que se vende hoje já não é, assim, uma bebida, já ele é todo transformado, enfim. Esse é um outro assunto para um outro Sim, tema, mas sim. laticínios não são a única fonte de cálcio. A gente tem cálcio nas folhas verdes escuras. A gente quer ver o alimento que mais tem cálcio no reino vegetal é gergelim. Gergelim. Uma Tahine. colher, uma colher de sopa de gergelim tem mais ou menos 10 gramas. Isso daí tem 100 miligramas de cálcio. É o mesmo Olha que que 100 máximo. ml de leite. 100 ml de Máximo. leite e uma colher de sopa de gergelim tem praticamente a mesma quantidade de cálcio. Pois é, tritura e põe na granola, né? Põe na granola, pega o tahine e faz uma pastinha misturada com melado ou com limão e shoyu, se quiser a versão docinha ou salgada. No hummus. Pega misturado no hummus, no baba ganoush, como parte dos pratos. Ou pega a própria semente de gergelim e dá uma ligeira triturada e joga sobre a salada, sobre o arroz com feijão. E Amêndoa, né? Uma coisa bem importante do gergelim é que ele precisa ter casca, porque o cálcio está na casca do gergelim. Então, gergelim descascado não tem tanto cálcio quanto o gergelim integral, né? Então, o gergelim, as folhas verdes escuras, couve, agrião, rúcula, escarola, Almeirão. cantalone, almeirão, mostarda, todas essas Ora folhas, pronobis. olha pronobis, o brócolis. Quer ver um alimento que tem bastante cálcio? É quiabo. Repolho. Que Então, máximo! Meus filhos adoram quiabo. O Davi ama quiabo. Quiabo tem bastante cálcio. E que mais? A chia, como eu já falei, que tem um bom teor de cálcio. E as pessoas que querem substituir o leite, existem leites de castanhas, como leite de amêndoas, por exemplo, que já tem cálcio naturalmente, e eles também Exato. incrementam com cálcio. Então, você Exato. pode substituir o leite animal por leites vegetais. E aí, então, Por existem um leite vários de tipos. arroz, leite de arroz, leite de aveia, leite de amêndoa. Desde que, se você for optar por um leite vegetal e vai comprar pronto, aí escolha aquele que é enriquecido com cálcio, porque o tanto de cálcio que eles põem por copo é o mesmo da quantidade que tem no leite de vaca. E vem lá na caixinha, tá escrito, né? E quanto menos ingrediente tem, gente, melhor é. Melhor. Porque aqueles alimentos que você vai comprar no supermercado e que tem uma lista quilométrica de ingredientes, você vai falar, tem alguma coisa errada nisso. Você vai comprar uma farinha sei lá, uma farinha de mandioca e tem 10 ingredientes. Você fala, nossa, tá meio estranho isso aqui, né? Então, eu acho que sempre é bom dar uma olhada na lista de ingredientes quando você vai comprar algo pronto, né? Não só para o leite, mas para qualquer um, né, Nath? Sim, para qualquer um. Se tiver muito conservante, estabilizante, emulsificante, aromatizante, Exato. gente, os antes da vida não rola, assim, não são boas opções mesmo. Isso. Então, acho que a gente abordou a maior parte dos nutrientes importantes. Eu acho que entra ali nas castanhas, nas sementes, em tudo que a gente abordou, os outros, né? Todas as outras vitaminas que são importantes. Vitamina C, vitamina A, o próprio magnésio, potássio, todos esses outros nutrientes. Então, assim, no equilíbrio alimentar, que a gente trabalhou os grandes grupos, falamos um pouco dos nutrientes que as pessoas têm um pouco mais de preocupação, que são aqueles que são mais importantes. Então, num prato equilibrado, você tendo esse percentual e essa divisão aí com essas escolhas, você com certeza vai ter uma alimentação saudável, né? Considerada saudável. Sabe um nutriente, Natália, que eu gostaria de falar, que a gente não falou e que é um mito dentro do vegetarianismo, mas quem come carne acaba não se preocupando, que é a vitamina B12. Sim. A vitamina B12 só é encontrada em produtos de origem animal, em carnes, ovos e laticínios, mas o fato da pessoa comer esses alimentos não garante que ela tenha um bom estado nutricional da B12. Por quê? Porque o que faz a gente ter um bom estado nutricional dessa vitamina é a capacidade de metabolização da vitamina e nem tanto a ingestão. Então, isso justifica 40% da população da América Latina que come carne ter falta de B12, mesmo comendo Aí tem que carne, suplementar, né, Ana?
tem que suplementar. Então, um vegetariano é praticamente indiscutível olhar para isso, mas uma pessoa que é onívora, né, que consome todos os grupos alimentares na alimentação, também vai precisar fazer essa avaliação. E por quê que a B12 é tão importante? Porque ela faz célula do sangue e ela faz célula nervosa. A gente tem essa função importantíssima na manutenção do nosso sistema nervoso e do nosso sistema sanguíneo. Então, era um nutriente que eu queria dar uma passadinha mesmo. Legal. Dá pra gente conversar um tempão sobre isso. Claro. Eu vi assim, duas perguntas aí rolando. A primeira pergunta foi o tempê. Uma pessoa perguntou se o tempê é fonte de proteína. É excelente fonte de proteína. Maravilhoso. É uma das melhores maneiras de se consumir a soja. Nos meus destaques, eu tenho postado várias receitas fazendo tempê. E no meu livro também tem uma receita com tempê. Eu acho que é uma boa fonte, sim, de proteína. E uma outra questão... Da soja, né? Falando assim, do tempê, respondendo assim, a soja é uma leguminosa, então, portanto, ela é uma fonte proteica. A soja em si precisa ser, ou é melhor que seja processada, ou como tofu, coagulada, como tofu, ou fermentada, sim, como um tempê. Como tempê. Para diminuir esses fatores que atrapalham um pouco a absorção. Antinutricionais, né? Isso. Perfeito. E a outra pergunta, a pessoa perguntou em que alimentos que ela encontra magnésio. Aonde tem cálcio, tem magnésio. As folhas escuras... Eles andam juntos. Eles andam em parzinho, porque eles são um par no metabolismo, né? Nas castanhas também tem, né, Ana? Também tem. Algumas castanhas, por exemplo, a amêndoa tem um pouco mais de cálcio, o gergelim tem muito cálcio, como falei. Mas as folhas verdes, elas são riquíssimas em magnésio. O magnésio é parecido, a clorofila é parecida com o nosso sangue, né? Com a nossa hemoglobina. Só que a nossa hemoglobina tem um ferro no meio e a clorofila tem um magnésio no meio. Por isso que é verdinho desse jeito. E o magnésio é importantíssimo para a questão de cãibra, para a questão óssea. É imprescindível, né? Assim, então, onde tem cálcio, tem magnésio, os dois trabalham juntos para regular a pressão sanguínea, para regular a saúde óssea. Então... é importante comer folha escura, porque aí já come fibra, já come vitamina C, já come cálcio, ferro, ácido B. fólico. Isso. Tem tudo de bom. Isso aí. Eu queria abordar uma coisa. Como você acha que uma pessoa que não está habituada e não gosta de comer alimentos mais saudáveis, mais legais, uma pessoa, de repente, que tem uma alimentação tipo junk food, ou que está acostumada mais a comer lanche à noite, ou almoçar um lanche correndo, essas questões de tudo isso que a gente falou, incluir como hábito. Qual você acha? Por onde que a pessoa deve começar? O que é mais importante? Como incluir isso no hábito da pessoa? Então, eu acho que primeiro ela precisa ter uma conversa no espelho mesmo, né? No espelho não com o corpo, mas cara a cara consigo mesmo e dizer por que eu escolho comer essas coisas e por que eu não coloco alimentos que sabidamente fazem bem. Porque mesmo quem come lanche, quem come fast food, quem come essas coisas, sabe que fruta, verdura, legume faz bem para o corpo. Sim. Pode não gostar de comer porque não foi treinado, e aí tem que treinar desde a idade do Davi, né, que é chiquitito. A criança aprende... Ana, introdução alimentar, infantil, Pois aqui, você aprende tudo. Aprende mesmo. Comprem o livro da Natália, porque ali tem muita informação, né? E tirem dúvidas com nutricionistas que saibam do assunto, para acompanhar e te ajudar. Como nós duas, né? Como nós duas. Isso. Então, assim, se a pessoa não tem o hábito, eu acho que vale, assim, começar a descobrir. Se não gosta de salada, faz um molhinho, descobre quais são. É um treino, não adianta. Preparar de maneiras diferentes. Tem que desviciar, tirar esse vício do paladar, do glutamato, porque isso realmente vicia o nosso paladar. E passar a apreciar mais o sabor mais suave. O alimento in natura tem um sabor mais suave. E treinar é treino. Gostar de amargo, gostar de ácido, gostar de azedo é treino. Você desenvolve isso. Então tem que ter E você não precisa comer uma comida insossa, né? Você pode pôr tempero. Então, por exemplo, se você gosta de...
pimenta, açafrão, cominho, cúrcuma. Você pode usar gorduras que dão um sabor delicioso. Então, você pode usar o azeite, o óleo de coco. Você pode incrementar. Você pode usar sal de maneira adequada, equilibrada. Então, ervas frescas, salsinha, hortelã, coentro, manjericão. Então, eu acho assim, inclui temperos, prova, testa. Se você não tem paixão por culinária, pega receitas fáceis ou prova a comida de alguém, depois você pede a receita. Eu acho que vale, ainda mais agora que as pessoas estão em casa, estão sendo desafiadas a cozinhar a sua própria comida, desafiadas a fazer suas refeições em casa, né? Uhum. Então, eu acho que é uma oportunidade para você se testar e ver o que você gosta, o que você consegue fazer. Se você não tem muito saco, usa 2 ingredientes que você tem na sua casa, joga um pouco de azeite ali, um pouco de tempero, um pouco de erva fresca e vê o que rola ali, né? Faz os testes como se fosse uma... a cozinha, para mim, é como se fosse meu laboratório. Eu me sinto Bom, eu assim, sou meio suspeita. laboratória Eu amo louca. cozinha. Eu amo. Pois assim. Eu vejo o que eu tenho na geladeira, o que dá para inventar. E aí você pega assim, vai jogando, aí parece de repente explode alguma coisa, sabe aquelas coisas meio de cientista? Eu me sinto assim na cozinha. Eu acho que as pessoas podem se aventurar um pouco mais, né? Não ter medo de errar, de juntar. Eu não sei se combina. Às vezes não combina para uma pessoa e para você vai ficar o máximo. Você quer ver? Ontem eu fui fazer um bolinho de feijão branco. Ficou feio, porque estava muito úmido o grão. Aí até tirei foto, acabei nem postando, mas eu vou postar o bolinho. E só que ficou delicioso. Tava horroroso na aparência, porque tava meio achatado, ficou meio assim, não tava aquela foto bonita de Instagram. Sim. Mas, gente, é arriscar. A gente que tem prática na cozinha, Exato. erra um tantão. Erra um monte. Não é? Com certeza, com certeza. Eu acho que agora é o momento, assim, pegar os alimentos mais legais, aquilo que faz bem, né? E o que gosta, né, se Natália? aventurar. Se gosta de gosta. brócolis, se gosta de brócolis, faz brócolis assado, faz brócolis no vapor, faz brócolis refogadinho, faz brócolis misturado com tomate, faz gratinado, né? Dá para É. fazer muita coisa. Eu acho que assim, eu acho que esse ponto é muito importante, a questão de se aventurar e de experimentar coisas novas e diferentes. A gente fala isso para as crianças, né? Mas os adultos são os que mais têm dificuldade de executar isso, né? Eu costumo dizer, percebo. eu costumo dizer nas consultas de pediatria que a criança aprende por imitação. Então, a criança só vai aprender a comer comida boa, de qualidade de verdade, se a família comer bem. Então, Sim. numa consulta para uma criança, a gente faz consulta para os pais, né? A gente orienta os Sim. pais, porque a criança não vai ao supermercado sozinha, a criança não Sim. faz o preparo sozinha, né? Ela é guiada, como a gente sempre vê você fazendo comida com seus filhos junto, né? E deixando botar, mas eles não fazem, eles não são autônomos para fazer isso. Então, é por imitação. Então, se a gente não aprendeu dos nossos pais por alguma razão, cabe a gente ter aquele lugar dentro da gente que transforma e que fala, bom, pelo menos isso eu vou passar para o meu filho, para o filho poder passar para o nosso neto e daí para frente. Tem que ter um ponto de virada. Ana, deixa eu só abordar mais uma coisa que as pessoas têm reclamado bastante nesse período. O pessoal em casa fica acesso à comida o tempo todo. Uhum. E aí o pessoal, nossa, eu tenho vontade de comer o dia inteiro. Ou eu fico beliscando o dia inteiro. Eu vou até a cozinha, abro a geladeira e vejo o que tem. E toda hora eu quero comer alguma coisa. Então, assim, aquelas pessoas que ficam petiscando ou não conseguem fazer aquele regradinho, né, da alimentação, de dar um espaço para o organismo. Então, que dicas você daria aí para essa rotina de isolamento, home office, com comida à disposição o dia inteiro? Tem gente que está fazendo home office, tem gente que está fazendo Hell's Office, né? Pois um trocadilho para, enfim. É bem desafiador. Eu acho que é desafiador porque nesse momento muitos de nós estão angustiados com a situação. Eu vou pegar o vírus? Quando vai ser minha vez?
os meus queridos, pai, filhos, enfim, pessoas próximas, isso gera um estado de ansiedade. Quando a gente vai sair para a rua, quando as coisas vão voltar, porque voltar para o lugar que era não vai voltar mesmo, né? Vai voltar para algum lugar que a gente ainda não sabe. Então, essa incerteza gera muita ansiedade na gente. E cada um tem um jeito de lidar com essa ansiedade. E a comida, você sabe tão bem quanto eu, que é um ponto bastante usado para ansiedade. Então, eu tenho dado dica para algumas pessoas quando falam assim, eu preciso beliscar, eu preciso morder, eu preciso ficar mastigando. Eu falo, bom, compra aquelas cenourinhas pequenas, ou compra um monte de cenoura, parte em palitinho. Se tiver que beliscar e croque, vai na cenoura e no pepino. O que eu faço aqui em casa, que tem funcionado, tem duas coisas que eu faço. Quando eu quero comer doce, eu congelo uva bem docinha. E aí eu como uva congelada bem docinha, que tipo, parece um doce e geladinho, não sei, fica muito bom. Então, para quem funciona, é porque além de fruta seca, aquelas coisas. E outra coisa que funciona é aquele petisco de grão de bico. Que você coloca no forno e assa com azeite, e às vezes ervas, temperos, e aí fica aquele croque-croque, aquele crocante que dá uma saciedade, né? Então, acho que é legal também. Se a pessoa tiver tempo para preparar. Eu penso Mas na você pode cenoura comprar também. também. Tem pronto e tem uns que são um grão de bico, né? Não é, tem 1000 ingredientes. É verdade. Então, o Davi ama. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é não ter alimentos que são considerados inadequados dentro de casa. Então, evitar comprar salgadinhos de pacote, bolachas, chocolates, sorvetes, não ter essas coisas dentro de casa, porque é mais difícil da gente resistir. Com certeza. É mais difícil mesmo. Essa ideia da uva é muito boa. Eu tenho na geladeira, sempre lavadinha, porque o gelado demais me dói os dentes, né? Então eu não dou conta de comer coisa direto assim congelada. Mas tem um punhado de uva que você pode pegar. Cuidado, que eu falo muito, é cuidado com ficar beliscando castanha. Porque castanha é um alimento de altíssima densidade calórica. E aí fica comendo amendoim, castanha de caju, que é uma delícia. E é pequenininho, né? Você consegue comer um monte, né? Exatamente. Aí, pelo amor, né? Vai, assim, ingerir uma quantidade grande de calorias mesmo. Tá. Ana, vamos dar uma pincelada rapidinho, porque a gente está acabando, infelizmente, nosso tempo, da questão do orgânico. Tem muita gente que fala assim, eu não consigo comprar tudo orgânico, então é melhor não comprar. Ou se eu consigo comprar, o que eu compro só se tiver orgânico? E o que eu posso comprar se não tiver orgânico? E aí é melhor eu consumir mesmo não sendo orgânico? O que você colocaria aí sobre esse assunto? Eu vejo assim, muita gente assim, não é orgânico, então eu não compro. Eu só vou comer se for orgânico. Eu prefiro que a pessoa compre o convencional, mas que coma, porque às vezes não acha variedade de fruta. As verduras são bem fáceis de achar, mas frutas que tem mais fácil. Que tem um cultivo mais longo, que fica um pouco mais caro. Eu digo assim, você não achou, sei lá, cenoura orgânica? Compre a convencional. É melhor você comer algo que ainda tem caroteno, que tem fibra, que tem outras vitaminas, do que você não comer cenoura. Por exemplo, usando a cenoura como um exemplo. Assim, eu sempre falo, por exemplo, os top 10, assim, pimentão, morango, tomate. Tem alguns alimentos que, se você não comer orgânico, a chance de você estar comendo muito agrotóxico é maior. É maior. Tem o morango assim, acho que é campeão, né? Exato. Então, tem alguns, eu acho que esses três aí, o mamão papaya também, né? Eu sempre falo para escolher uma mamão formosa, porque o papaya tem mais agrotóxico. E a sazonalidade. A sazonalidade. Então, escolher alimentos que estão na safra, porque a chance dele ter que receber agrotóxico é menor. É menor, exatamente. E nem sempre o alimento grandão, mais bonito, é o melhor. Às vezes o alimento pequenininho,
mas está concentrado ali em vitaminas e minerais e antioxidantes. Então, assim, é do reino vegetal, é colorido, vamos comer. Mas esses que você citou, realmente, assim, o morango, eu não como morango que não seja orgânico, eu passo Exato. batido. Ó, morango, pimentão e tomate são coisas que eu não compro sem ser orgânico. É, eu também Eu não. acho que todos os outros você consegue achar um certo equilíbrio. E Uhum. eu acho que outro ponto importante é que a gente pode priorizar hoje em dia os pequenos produtores. Você consegue achar em vários locais eles fazendo, né, as suas vendas. E eu acho que é um momento disso. Tem muita gente entregando a domicílio. Então, eu acho que vale a gente dar uma pesquisada e valorizar esse pessoal, né? Que está batalhando aí. Eu moro aqui em Campinas. E aqui, por exemplo, tem um hospital, o Cândido Ferreira, que eles têm uma horta. Então, eu estou agora comprando direto deles, que assim ajuda a instituição e que é um pequeno produtor. Aí aqui na região tem vários produtores de orgânico que fazem entrega. Então, é uma opção a gente, nesse momento, ajudar quem está precisando assim, desse dinheiro, né? Então, do pequeno produtor mesmo, é mais rápido, não ficou exposto longa data, foi colhido ontem, anteontem, né? É E super outra coisa que eu fresquinho, percebo é que assim, ele tem uma durabilidade maior, sem os dúvida. orgânicos. E outra coisa é que às vezes eles estão machucados, eles não são tão perfeitos, porque o alimento tem que produzir, né, as suas defesas. Então, às Sim, vezes, ele é menor, ele tem machucadinho, porque ele tem que produzir as suas defesas. Ele não tem o agrotóxico para defendê-lo de pestes. exatamente. Então, isso Exatamente. faz com que ele também seja mais nutritivo. Porque isso que Uhum. ele produz é nutriente para a gente. Então, É. os orgânicos são mais nutritivos, Não, né? mas Isso é isso uma não tenha coisa dúvida mesmo. Não bem tenha dúvida. legal. E mais saborosos. E duram mais, Duram né? muito Então, mais. e não, hoje em dia não são tão mais caros. Então, eu acho que vale você pesquisar e tentar achar uma maneira de consumir. Se É vocês isso aí. quiserem, eu tenho dicas, a Ana tem dicas, pode mandar no direct. Isso. É, qualquer dúvida que tenha ficado da live, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, vocês podem mandar no nosso direct, na Ana no Instagram, o meu também. Nós fazemos atendimento nutricional, né? Caso A vocês tenham distância interesse. agora, né? É a distância online, então a gente tá fazendo atendimento online, então a gente pode atender para todo o Brasil. E eu acho que assim, a gente conseguiu aí dar uma abordada em praticamente tudo, né, Ana? Queria agradecer a sua presença. Eu Foi que muito agradeço importante. a Foi um parceria. prazer, foi uma delícia esse bate-papo. Eu espero que o pessoal tenha aprendido, absorvido e tenha gostado. É isso também acho, Nath. Obrigada por todos aí que participaram com a gente. Qualquer dúvida, manda ver nos directs aqui que a gente ajuda. E aí podem até sugerir novos temas, né? Que a gente pode abordar aqui no bate-papo. E a Uhum. gente pode falar sobre temas que as pessoas estejam assim com dúvidas, achem que é um tema mais pertinente, que possa interessar mais pessoas. Porque o nosso objetivo é ajudar, né? É Com colaborar para a cer- saúde de todo mundo, da comunidade. com certeza. Quer falar mais alguma coisa de você, Ana? Fazer uma propaganda? Fica à vontade aí. Não, assim, é só a gente estar atendendo por online mesmo. A Natália falou no começo, né? Minha especialidade é nutrição materno-infantil, então eu atendo muita grávida, muito neném. Isso é assim, a maior parte do meu consultório mesmo, mas eu atendo qualquer pessoa que busque alimentação saudável, Legal. sem assim, coisas mirabolantes. Comida simples, comida, arroz, feijão, verdura, legume, fruta. Comida É do o dia a que dia. comida do dia a dia. Legal, Ana, obrigada pela sua presença, foi um prazer. Eu vou salvar, vai ficar aí no Instagram por 24 horas e depois eu vou postar no meu canal do YouTube, aí eu libero o link quando eu postar lá no YouTube. Beleza, minha flor. Obrigada. A gente se vê em Eu que, breve. eu que agradeço. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo, viu? Beijo, Ana. Beijão, até. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês.
nessa live. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. E em breve eu coloco aí as informações das próximas, tá bom? Vai estar aí 24 horas, se vocês quiserem divulgar no Insta. E depois eu vou colocar lá no meu YouTube. Então, é isso aí. Valeu, obrigado por vocês passarem esse tempo aqui com a gente. Foi muito gostoso poder falar um pouco do que a gente ama, né? A gente ama a nossa profissão, a gente ama disseminar saúde e uma alimentação legal para todo mundo e que todos possam ter acesso a isso, né? Sem muito segredo. E aí, qualquer dúvida que tenha ficado, fiquem à vontade.